Boa noite, meus irmãos e irmãs. Que bom que vocês vieram. O frio está chegando, né? Não tem jeito de escapar, não. Arranca a blusa do guarda-roupa, lava durante a semana e usa no domingo à noite, né? Não tem jeito. Muito bom a gente poder passar um tempo aqui, ouvir a palavra de Deus. Eu quero compartilhar com vocês um texto que está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 10. Evangelho de Lucas, capítulo 10, abra sua Bíblia. Nós vamos relembrar aqui apenas um trecho de uma história muito conhecida. Se todos encontraram, Lucas 10, eu leio a partir do versículo 25. Dá uma olhadinha do seu lado, se tiver alguém sem Bíblia, compartilhe a sua Bíblia, para que todos possamos nos inteirar do que o texto diz e o que a palavra de Deus tem para nós. Lucas 10, 25 diz assim: Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: Que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondeste corretamente. Faze isto e viverás. Até aqui. Amém. Nós não vamos ler o restante, apesar que o trecho mais pregado dessa parte da palavra de Deus do Evangelho de Lucas é o restante que vem depois, que é a parábola do bom samaritano. A segunda parábola mais conhecida do Evangelho no mundo é a parábola do bom samaritano. Só perde para a do filho pródigo, que é a mais conhecida. Mas nós não vamos nos atentar hoje à parábola. Eu queria conversar com vocês sobre esse diálogo de Jesus com o intérprete da lei. Não sei se vocês notaram, mas mais uma vez alguém chegou com uma pergunta capciosa para Jesus. Uma pergunta assim, querendo colocar Jesus na parede. Já fizeram alguma pergunta assim para você? Uma pergunta atravessada, né? A gente fala aquelas perguntas atravessadas assim, que vem numa hora para colocar a gente na parede. Jesus lidava com isso sempre. Notem que Jesus respondia as perguntas. Mesmo uma pergunta atravessada, uma pergunta maliciosa, talvez até maligna, Jesus respondia. E eu fiquei pensando, gente, por que Jesus respondia, né, essas perguntas mal intencionadas? E eu descobri que Jesus respondia, meus irmãos, porque apesar da intenção ruim, da malignidade da pergunta, a resposta de Jesus vinha com benignidade, vinha com misericórdia e vinha com sabedoria de Deus. Então aquela intenção ruim, Jesus jogava ela por terra e Jesus trazia uma sabedoria imensa, profunda, a partir de uma pergunta ruim. E o que Jesus fala aqui, meus irmãos, foi o que mais me chamou a atenção nesse texto. O intérprete da lei chega para Jesus e pergunta: o que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus devolve a pergunta. Às vezes a gente faz assim, né? A gente devolve a pergunta. Jesus fez isso. Como você interpreta? O que está escrito? E o intérprete da lei, sábio, conhecedor da palavra de Deus, respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento, e amarás o próximo como a ti mesmo. Jesus falou: está corretíssimo. Faze isto e viverás. Na minha Bíblia tem uma referência a esse viverás, que é lá em Levítico 18. Na tua deve ter aí também. Eu fui lá olhar. E sabe o que o texto de Levítico fala? Fala assim: olha, se você guardar a orientação de Deus, o mandamento do Senhor, você vai viver bem.
Jesus faz essa referência. Se você amar Deus de todo o teu coração, amar o próximo como a ti mesmo, você vai viver bem. Olha o que Jesus está falando, meus irmãos. Se nós não aprendermos a amar a Deus com todas as nossas forças, de todo o nosso coração, e se nós não aprendermos a amar o próximo, nós não vivemos. Jesus está trazendo algo extremamente profundo a partir dessa pergunta atravessada do intérprete da lei. Ele está falando, se você não amar a Deus de todo o teu coração, você não viveu. Se você não aprender a amar as pessoas como a você mesmo, você não viveu. Você sabia disso? Que se nós não amarmos a Deus nessa intensidade que Jesus nos convida, e se nós não amarmos as pessoas com essa intensidade que Jesus nos convida, nós não estamos vivendo de verdade. Nós estamos perambulando pelo mundo, sem viver com profundidade. Então nós precisamos investir nisso, meus irmãos. Amar a Deus e amar o próximo. E com relação a isso, eu queria tirar duas conclusões para nós. Uma a respeito do amor a Deus e uma com respeito ao amor ao próximo. Para a gente levar para casa, para a gente pensar e refletir, será que eu estou vivendo de verdade? Será que eu estou investindo nesse amor a Deus, nesse amor ao próximo? Então eu compartilho com vocês duas lições. A primeira, Jesus quer, eu vou me dirigir a você porque essa mensagem já falou comigo, tá? Jesus quer que você ame um Deus real e não um Deus ideal. Pastor, viajei. Explica aí. Vamos lá. O que eu quero dizer com Deus ideal e com um Deus real? O ser humano tem a mania de idealizar tudo, não é? A gente idealiza inclusive Deus. Jesus quer que a gente tenha um relacionamento com o Deus real e não com o Deus do nosso imaginário. Como é um Deus ideal, que a gente idealiza? O Deus ideal é aquele que faz tudo o que eu quero. Esse é o Deus ideal. A gente quer um Deus assim, não é? Que faz tudo o que a gente pede, na hora que a gente pede, e para ontem. Esse é um Deus ideal. Muita gente idealiza esse Deus e busca esse Deus, que não é o Deus real, mas é o Deus ideal. A gente quer um Deus que faz o que a gente quer, o que a gente pede, que atenda a todos os nossos pedidos, anseios, que confirme os nossos sonhos. A gente idealiza Deus dessa forma, às vezes. Cuidado. Esse não é o Deus real. É o Deus ideal. Como é um Deus ideal? Um Deus ideal é um Deus que está sempre à minha disposição. Precisei estar ali. A vida está fluindo, tudo bem? A gente nem lembra de Deus, mas a gente precisou de Deus, Deus está ali. Esse Deus que eu quero. Esse é um Deus ideal. Mas não é o Deus real. Que a gente chama só na hora da dor. Que a gente busca só na hora do aperto. Não é o Deus real. O que mais? Como que é um Deus ideal? É um Deus que não fica mandando na nossa vida. Porque, fala a verdade, a gente não gosta, né, de alguém dizendo o que a gente tem que fazer. Nós não gostamos. Então nós não queremos um Deus que fique mandando na nossa vida, dizendo, vai por aqui, vai por ali, não faz isso, faça isso. Nós não queremos isso. Nós evitamos, e aí criamos um Deus ideal. Idealizamos Deus dessa forma. E deixa eu dar uma triste notícia. O Deus ideal, meus irmãos, é um ídolo. É um ídolo do coração. Não é o Deus real. Então a pergunta que nós temos que fazer é:
eu conheço o Deus real ou eu estou buscando um Deus ideal? Jesus fala que para a gente viver, nós precisamos amar a Deus com todo o coração, com toda a nossa alma, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento. É algo profundo. Jesus está convidando a gente para conhecer o Deus real e não um Deus ideal. Mas como que é um Deus real, então? Vamos pensar. Um Deus real, ele é um Deus que não faz tudo o que eu quero e que de vez em quando me diz não. Como o presbítero Marcelo lembrou, Deus disse não para Moisés. Moisés orou fervorosamente: Senhor, eu quero ver essa terra que mana leite e mel. Quero pôr o meu pezinho lá. Deus falou para ele: não, você não vai. Quer bisbilhotar? Sobe aqui. Ó, vou deixar você dar uma... Quer um binóculo? Né? Pode olhar, você não vai lá. O Deus real, meus irmãos, ele nos diz não. Ele nos diz não. O Deus real, ele está à disposição? Tá, lógico que está. Deus está sempre à disposição. Tem um texto na palavra de Deus, Salmo 121, que diz que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. Deus está de olho, Deus está sempre pronto para nos ajudar, Deus sempre tem misericórdia e bondade para nos oferecer. Mas sabe o que Deus pede de nós? Disposição também, para servi-lo, para dedicar nossa vida à sua obra. Esse é o Deus real. É um Deus que chama a gente para o trabalho. É um Deus que pede para a gente arregaçar a manga, que chega para um Abraão e fala assim: olha, sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Abandona esses teus projetos que você está fazendo agora, eu tenho um novo projeto para a tua vida. Olha o que Deus real faz. Ele desafia a gente a dar passos improváveis, a crer no impossível, a nos levar em direção àquilo que a gente não está imaginando. Traz planos para nós que a gente não fez. Esse é o Deus real, que nos chama para nos submetermos à sua vontade. Esse é um Deus real. É o Deus que a gente aprende a amar com toda a força, com todo entendimento, com toda a nossa alma. Esse é o Deus real. O Deus real é um Deus que tem orientação para a nossa vida. Tem orientação. E assim como a mamãe fala, põe blusa, a gente não põe, passa frio, com Deus é assim também. Se nós não obedecermos, nós vamos ter que lidar com a consequência da desobediência. Deus é um Deus que tem orientação para nós, tem direção. Então Ele quer sim dar pitaco na nossa vida. Ele quer. Justamente porque a gente não sabe tudo, não sabemos os melhores caminhos, as melhores decisões, nós precisamos da orientação do Senhor. E esse Deus real, Ele quer realmente fazer parte da nossa vida. Agora, fala a verdade, é muito mais fácil a gente servir a um Deus ideal. É mais gostoso, é mais cômodo, é muito mais fácil. Mas quando a gente se encontra de verdade, meus irmãos, quando a gente se encontra com o Deus real e a gente vê que o relacionamento com Ele é para valer, a gente abandona todo o ideal que nós fizemos. Todo aquele imaginário que nós projetamos para Deus, nós abandonamos, porque nós entendemos que nós encontramos o Deus verdadeiro, um Deus que fala, que age, que pensa, que se comunica conosco, que nos orienta. É esse Deus que Jesus está convidando a gente a conhecer para a gente viver de verdade. Busque esse Deus real. Jesus quer que eu e você aprendamos a amar a esse Deus real e não amar um Deus ideal. Ele quer que a gente conheça
esse Deus tem intimidade, proximidade, compromisso de toda a nossa alma, com todas as nossas forças. Você conhece o Deus real? Você tem buscado esse Deus real? Que tem coisas maravilhosas para a tua vida, mas também fala não. Ou nós estamos servindo a um Deus ideal? A notícia ruim é que o Deus ideal ele é um ídolo do coração, não é o Deus real. Jesus está dando essa orientação para um homem muito sábio, um conhecedor da palavra de Deus. Mas os maiores conhecedores da palavra de Deus naquela época estavam muito distantes de Deus. Muito próximos da letra, da lei, mas muito longe de Deus. Jesus está trazendo o intérprete da lei para perto de Deus, para viver de verdade. O Deus ideal, meus irmãos, ele é mais gostoso da gente servir, não exige muito da gente, está à nossa disposição, mas ele vai nos frustrar. Ele vai nos decepcionar. Não busque o Deus ideal. Conheça e ame o Deus real, que quer participar da tua vida, quer mudar a tua história, chacoalhar os teus pensamentos. Essa é a primeira lição que eu queria compartilhar com vocês. Jesus não quer que a gente ame um Deus ideal, mas um Deus real. Saiba disso. Pastor, como é que eu faço para eu conhecer esse Deus real? Relacionamento, é intimidade, é dia a dia, é profundidade, é buscando. Assim a gente conhece o Deus real e vai aprendendo a amá-lo com todas as nossas forças, toda a nossa alma, todo entendimento, com tudo aquilo que a gente tem para oferecer. Segunda lição, Jesus não quer que a gente ame pessoas ideais, mas pessoas reais. É a mesma conclusão. Você tem mania de idealizar as pessoas? A gente tem. E às vezes a gente cria um padrão tão alto e as pessoas não chegam lá. E aí isso dificulta os nossos relacionamentos. Assim como Jesus quer que a gente ame um Deus real e não um Deus que a gente idealiza, Jesus quer que a gente ame pessoas reais, pecadoras. A gente aprenda a amar pessoas pecadoras. Fácil fazer isso? De jeito nenhum. Possível? É. Se a gente está aprendendo a amar o Deus real, nós vamos aprender a amar pessoas reais. Como que é uma pessoa ideal? Vamos pensar. Uma pessoa ideal é fácil, né? É uma pessoa que pensa igual a gente. Bate tudo das ideias. Essa é a pessoa ideal. Nossa, a gente tem um papo tão bom, né? Flui tão bem, até o momento que, encontrou ali alguma coisa que não bateu a ideia. Mas na nossa cabeça a pessoa ideal é a pessoa que pensa igualzinho a gente. Tem as mesmas ideias. Gosta do mesmo partido político. Vota no mesmo candidato. Essa é a pessoa ideal na nossa cabeça, para a gente se relacionar. Isso frustra, porque a gente cria um padrão, a gente fala, nossa, eu achei que fosse, mas não é. Eu achei que era assim, mas não é. E agora, o que a gente faz? A gente manda a pessoa embora da nossa vida? Se a gente não aprender a amar pessoas reais, a gente manda embora. Porque a gente idealiza lá em cima e a pessoa não corresponde. Porque as pessoas não são iguais a gente. Essa é a pessoa ideal. Pessoa que torce para o mesmo time de futebol, né? Também dá BO de vez em quando. O que mais? Pessoa ideal é a pessoa que não erra. Pode errar com os outros, mas com a gente não. Pessoa ideal é essa. Ela não comete erro. Sempre dá bola dentro. Até o momento que dá uma bola fora. E a gente descobre que não atingiu a expectativa. Não atingiu o nosso ideal. O que mais? Pessoa ideal é aquela que não dá pitaco na nossa vida.
no nosso casamento, no nosso jeito de trabalhar. Essa é a pessoa ideal, que não fica metendo a colher, né? Dizem até por aí que se conselho fosse bom, a gente não dava, a gente vendia, né? O povo hoje comercializa tudo, né? Até conselho eles estão querendo vender. Mas a pessoa ideal na nossa cabeça é a pessoa que não se intromete na nossa vida. Funciona, meus irmãos? A gente tentar amar pessoas ideais? Não funciona. Jesus chama a gente para amar pessoas reais, como elas são, inclusive com os erros dela. Lógico que se a gente puder ajudar a melhorar, a gente ajuda. A gente melhora, ela melhora, nosso relacionamento melhora a gente mutuamente. Mas não é possível, meus irmãos, se a gente idealizar as pessoas nesse nível, a gente se frustra. A gente fica sozinho. Aí a gente vai ficar perguntando por que as minhas amizades estão tudo dando errado? Por que ninguém me ama? Jesus chama a gente para amar pessoas reais. Como que são as pessoas reais? Não pensam igual a gente em tudo. Não pensam. Em algum momento a gente vai descobrir que aquela pessoa pensa alguma coisa diferente da gente. Uma pessoa real. Uma pessoa que tem liberdade para fazer isso, para fazer as suas escolhas. As pessoas reais cometem erros. O pastor, As pessoas reais cometem erros. As pessoas reais, de vez em quando, elas dão um pitaco na nossa vida. A gente não gosta, né? Mas não é que de vez em quando elas têm razão? Já percebeu isso? A gente ficou lá, não, intromete não. Quando a pessoa fala, a gente fala, nossa, é verdade. Devia ter ouvido antes. Pessoas reais dão um pitaco às vezes e têm razão. Às vezes não, mas às vezes tem. Meus irmãos, é muito mais fácil a gente amar pessoas ideais. E é um grande desafio a gente amar pessoas reais. Vamos pensar em Deus agora. Deus nos ama como? Como somos. Deus nos chama como pecadores e assim nos ama. Quer santificar nossa vida, quer que a gente lute contra o pecado, mas Ele nos ama como pessoas reais, não como pessoas ideais. Assim Jesus nos convida a amar as pessoas. E nós não vamos viver de verdade se não amarmos a Deus, o Deus real, se não amarmos as pessoas reais e não ideais. Jesus quer que eu e você aprendamos a amar as pessoas como elas são, a lidar com as diferenças, a lidar com o erro do outro sem mandar ele embora por qualquer coisa, a perseverar nos nossos relacionamentos, nas nossas amizades, no casamento, porque nós somos chamados a amar pessoas reais. Pessoas ideais a gente não precisa nem perseverar. Eu queria compartilhar essas duas coisas com você, meu irmão e minha irmã. Deus nos chama para amarmos pessoas reais. Amarmos um Deus real, não um Deus ideal. Amarmos pessoas reais, não pessoas ideais. Se todo mundo tivesse pronto, todo mundo perfeitinho, chegou o céu, né? Não chegou ainda o céu. Então a gente tem um grande desafio. Aprender a amar um Deus que de vez em quando vai falar não para nós. A conhecermos esse Deus com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento. A nos ligarmos a Ele a tal ponto de nos submetermos à sua vontade. Mas Jesus também nos convida a amarmos as pessoas ao nosso redor. Pessoas reais. Pecadoras? Sim. Mas pessoas reais. Pessoas que erram? Sim. Pessoas reais. São as pessoas que Jesus nos chama a amar. Não é fácil, mas é possível. E não vamos conseguir amar as pessoas reais se não conhecermos o Deus real. Porque Ele ama de verdade. É nele que a gente vai aprender a fazer isso.
amando o Deus real, que nos ama como nós somos, nós vamos aprender a amar as pessoas ao nosso redor. Um grande princípio de vida Jesus está trazendo para nós, meus irmãos. A gente parar de idealizar Deus, parar de idealizar as pessoas e amar o Deus real. Amar Deus como Ele é. Soberano, misericordioso, salvador. Parar de idealizar as pessoas e amar as pessoas como elas são. Inclusive, aquilo que são diferentes de nós. Eu quero orar com você sobre isso, porque talvez você esteja idealizando Deus, pensando alguma coisa a respeito de Deus que não diz respeito a Ele. Talvez você esteja imaginando que Deus é de um jeito que na verdade Ele não é. Talvez você esteja querendo tomar suas próprias decisões, achando que você sabe mais que Deus, ou a gente, achando que sabe mais que Deus. Nós precisamos amar o Deus real, Deus que quer participar da nossa vida. E precisamos amar pessoas reais. Feche os teus olhos, vamos orar? Vamos primeiro pensar sobre isso, se em alguma área da nossa vida a gente não está idealizando Deus de maneira errada, equivocada, se não precisamos rever algum conceito, se de fato é o Deus real que nós estamos buscando. Converse sinceramente com Deus. Fale para Ele que se há algum ideal que você criou, que Ele deixe isso claro e a gente abra mão disso. Vamos servir ao Deus real. Mas também quero perguntar para você se você tem tido dificuldade para amar as pessoas ao seu redor. Pessoas que são diferentes, que pensam diferente, às vezes agem diferente também. Pense aí, se você tem tido dificuldade de relacionamento com alguém, talvez você esteja idealizando, pensando muito alto, criando um padrão muito alto, e as pessoas, assim como nós, não conseguimos alcançar. Precisamos aprender a amar pessoas reais, não ideais. Senhor, obrigado que a Tua palavra é viva, obrigado que o Senhor nos chama para um relacionamento de perto, íntimo, de todo o coração, de toda a alma, com todo o entendimento, com todas as forças, Pai. E é só dessa forma que nós encontramos o Senhor, um Deus real, um Deus que atua na nossa vida, um Deus que transforma o nosso coração, que melhora o nosso caráter, que nos dá direção. E é dessa forma que nós queremos cultivar um relacionamento com o Senhor, Pai. Te amar sim, como um Deus real. Tira toda a idolatria do nosso coração. Se nós, em algum momento, Pai, fizemos uma imagem de Ti no nosso coração que não diz respeito, pensamos no Senhor de uma forma que não diz respeito ao Senhor, Pai. Tira isso do nosso coração. Queremos Te amar com todo o nosso ser, Pai. Mas ensina-nos a amar as pessoas também, pessoas reais, que convivem conosco, que têm sentimentos, que choram, que sofrem, que pensam diferente de nós, Pai. É um desafio, é difícil. Algumas pessoas são mais difíceis, nós temos dificuldade, nós reconhecemos, Pai. Nós queremos aprender a amar com o Senhor, amar além das circunstâncias, Senhor Deus, aprender a perdoar, aprender a perseverar nos nossos relacionamentos, Pai. Nos ensina. Queremos ter essa vida plena que Jesus quer de nós, amando a Deus acima de todas as coisas e ao nosso próximo, Pai. Nos ensina esse caminho, nos leva nessa direção, Pai. Queremos amar o Senhor, queremos amar as pessoas, em nome de Jesus. Amém.